Curso de Numerologia da Alma, Nível Médio 2, Fase 2, Talentos Natos. Talentos Natos de uma Conciliadora. Talentos Natos 2 e 20. Texto de Gilberto Gonçalves. Harmonia e sensibilidade. Eu não poderia começar a tratar dos talentos do número 2 sem mencionar, logo de pronto, o seu aspecto mais marcante, a polarização. Não há como desconhecer a vocação do número 2 para polarizar, seja aproximando ou afastando os extremos. Os inábeis polarizam e se apegam a um dos polos, gerando controvérsias e rupturas. O autêntico e talentoso número 2 polariza para equilibrar e harmonizar, jamais radicalizar. Por esse motivo, intitulamos essa introdução de Harmonia e Sensibilidade, pois emotividade e sensibilidade fazem parte das reações harmônicas de todo o número 2. O Kybalion afirma que tudo é duplo. Tudo tem dois polos. A afirmação desse compêndio do ocultismo não é que determinados aspectos da natureza são duplos, mas que todos eles são duplos. E ainda mais, e de modo aparentemente polêmico, mas só para os não iniciados, que os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. O princípio de polaridade, o quarto dentre os 7 princípios cabalísticos, atribui polaridade a tudo que existe na natureza, concluindo que os opostos são simplesmente os dois extremos de uma mesma verdade ou objeto. Aproveito esta última afirmativa para tocar num assunto precioso para quem sofre a influência do número 2, que é o sentimento amoroso. Os que vivem as influências desse número harmonizador e conciliador nem sempre conseguem superar suas inibições e timidez para viver um grande amor. Podemos observar em muitos dos que demonstram habilidades para aproximar pessoas e conciliar polêmicas que, em seus casos sentimentais, não demonstram a mesma habilidade e quase sempre sucumbem em emoções. As energias do número 2 tendem a se fragilizar por gerar fortes tensões entre os dois polos. E são poucos os que sabem lidar com as permanentes presenças em suas vidas dessas energias que puxam para um lado e atraem para o outro em busca de um ponto de equilíbrio. E o perigo sempre ronda quem se atreve a estimular um dos polos, pois, em busca das vibrações do amor, pode se deparar com a assustadora presença do ódio. Conciliar as vibrações extremas e polaridades é um desafio para todos, mas uma experiência atraente e gratificante para os que possuem os talentos de um 2. Desde que não seja ele que esteja envolvido no rodamuinho de emoções. A busca do ponto ideal de equilíbrio parece ser o eterno desafio da criatura humana, desde o início dos tempos. Lao Tse, Pitágoras e Siddhartha, entre outros mestres, já chamavam a atenção sobre a importância de se encontrar o caminho do meio, que nada mais é do que o ponto de equilíbrio. No livro Karma, a Lei Universal da Harmonia,
que reúne textos de diversos pensadores. Um deles, James Perkins, atribui ao karma o significado de princípio de equilíbrio, por provocar constantes e eternos retornos de ciclos de ação a um equilíbrio de harmonia universal. Segundo o autor, isto se aplica não só no mundo da matéria, mas no das emoções, da mente e do espírito. Ele é categórico na afirmativa de que o karma não pune e nem recompensa. Ele é uma lei que conduz cada ação ao seu correto ajustamento e que pode ser usada vantajosamente em todas as situações da vida. A ignorância humana seria a responsável por levar a lei do karma a causar tanto sofrimento, tristeza e destruição. Uma interessante visão é dada por ele sobre a ação do karma como retificadora automática do uso ineficiente e desarmônico da maquinaria da existência humana. O homem tenta burlar essa lei do equilíbrio, voltando-se para opções agradáveis e promissoras e dando as costas para as adversidades ameaçadoras. Não haverá sendo com o desconhecimento de um dos polos que se ativará o outro, pois nenhuma força pode romper a ordem divina. Torna-se necessário olhar os dois polos e dar-lhes a devida dimensão, sem burlas ou fingimentos, pois somente assim atinge-se o ponto de equilíbrio com a harmonização das duas energias ativas. O mesmo autor afirma que a harmonia vem depois do equilíbrio. O equilíbrio seria essencial a qualquer manifestação de harmonia. Ele conclui enfaticamente afirmando que não pode haver harmonia sem equilíbrio. A harmonia acrescentaria ao equilíbrio o elemento amor. A lei do karma reconduz toda a ação cíclica ao equilíbrio, e é nesse processo que se aprende a agir amorosamente em busca da harmonia, de onde se extrai, então, a suprema experiência da vida. No mesmo livro, o poeta Ralph Waldo Emerson afirma que a dualidade encontrada no mundo acha-se também em cada uma das suas partes. Um dualismo inevitável bifurca a natureza, pois cada coisa é uma metade e sugere alguma outra coisa para torná-la inteira. Assim acontece com espírito e matéria, homem e mulher, ímpar e par, subjetivo e objetivo, dentro e fora, acima e abaixo, o movimento e o repouso, o sim e o não. Segundo o poeta, a natureza odeia monopólios e exceções. A moderação faz-se necessária em nossas vidas. Cada excesso causa um defeito, cada defeito um excesso. Agora, falemos do livro da Ângela Maria La Sala Bata, Medicina Psicoespiritual, no qual ela declara ser a evolução a passagem da inconsciência para a consciência, e é no reino humano que essa passagem ocorre graças ao processo de individuação que cria o eu. Muito se discute sobre a existência de dois eus em nossa consciência, mas a autora afirma que tal dualidade não existe. O que costuma ocorrer, em sua opinião, é a criação de uma falsa personalidade, um eu inautêntico, mecânico e condicionado, enquanto
o verdadeiro eu representa algo ainda vago, uma abstração, um objetivo ainda a ser alcançado. Diz ainda a autora que as pessoas vivem, de um modo geral, separadas de suas verdadeiras essências e que não se percebem que está havendo um estado de oposição, quase de hostilidade e rebelião inconsciente em relação à voz silenciosa do seu verdadeiro eu. A harmonia entre alma e personalidade se desfaz quando a personalidade consciente se defende, pois criou para si um refúgio na doença. Tem medo de crescer, de amadurecer e sofrer. E esta resistência mantém o indivíduo num estado de imaturidade, num estado de apego a níveis que deveriam ter sido superados e ultrapassados. O risco da doença física começa a partir daí a se instalar com os primeiros sintomas de desequilíbrio psíquico e emocional. A nossa autora, Ângela Maria La Salabatà, em outro dos seus livros, desta vez O Eu e o Inconsciente, pergunta como conciliar o impulso para nossa autorrealização com a necessidade de nos inserirmos na sociedade, adaptando-nos à coletividade e ao ambiente em que vivemos. Como evitar que sejamos condicionados, vítimas de influências que nos conduzem ao compromisso e à construção de um personagem fictício? E nós poderíamos complementar questionando o que faz a personalidade se afastar tanto dos ideais da alma e se apegar a tantos princípios supérfluos e conquistas desprovidas de valor. Parece que seja mais fácil tentar resolver esse desequilíbrio do que encontrar uma resposta que justifique esses sentimentos. Ela afirma que a única solução é encontrar o equilíbrio entre esses dois polos, regulando a oscilação entre as duas exigências, a da alma e a da personalidade. E, por fim, é preciso saber evitar o dramático contraste, a tensão desgastante e criar uma relação harmônica que consolide a saúde psicológica, promovendo a cura de todas as doenças físicas. Ela afirma categoricamente que a marca da pessoa realmente madura é o equilíbrio e a harmonia, virtudes encontradas entre os que possuem talentos dois. Esses precisam, porém, vencer suas fraquezas, que estão muito ligadas a medos e inseguranças, e que ameaçarão permanentemente a manutenção do indispensável equilíbrio. O poema 2 do livro Tao Te Ching, o livro que revela Deus, talvez nos ajude a melhor entender o dilema de quem está à procura do equilíbrio. Vejamos o que ele nos revela. Síntese da antítese. Só temos consciência do belo quando conhecemos o feio. Só temos consciência do bom quando conhecemos o mal. Porquanto o ser e o existir se engendram mutuamente. O fácil e o difícil se completam. O grande e o pequeno são complementares. O alto e o baixo formam um todo. O som e o silêncio formam a harmonia. O passado e o futuro geram o tempo. Eis porque o sábio age, pelo não agir, e ensina sem falar,
aceita tudo o que lhe acontece, produz tudo e não fica com nada. O sábio tudo realiza e nada considera seu. Tudo faz e não se apega à sua obra. Não se prende aos frutos da sua atividade. Termina a sua obra e está sempre no princípio. E por isto a sua obra prospera. Em tudo, a natureza possui duas faces, dois aspectos, dois polos. Mas todas as energias naturais são neutras. No livro A Dinâmica do Inconsciente, de Liz Green e Ward Sas Portas, lê-se na abertura da primeira parte que as energias naturais do vento, do sol, de um átomo ou de um rio não podem acarretar desastres e nem evitá-los. Um rio nos dá água, força e irrigação, e ainda assim pode transbordar e causar inundações. As energias naturais podem matar ou preservar a vida. Se dividir-se um átomo, o poder resultante disso pode ser usado para nos mandar pelos ares, ou pode ser direcionado produtivamente e de forma criativa. Contrariando o que muitos pensam, a agressividade não é necessariamente destrutiva. Ela nasce de uma tendência inata para crescer e dominar a vida, o que parece ser uma característica de toda a matéria viva. Somente quando essa força vital é obstruída é que os ingredientes do rancor, da raiva ou do ódio se relacionam com ela. É claro que vemos as manifestações mais horríveis de agressividade à nossa volta, mas não podemos deixar de reconhecer e honrar a sua outra face, nossa agressividade saudável natural, que é louvável e que não devemos deixar de lado a fim de sobrevivermos. Concluem os autores esse raciocínio afirmando que a agressividade saudável é o impulso positivo de compreender e dominar o mundo exterior. Existe uma força profunda bem no nosso interior que gera o ímpeto para aprender novas habilidades. Devido à agressão que existe em cada um de nós, em tudo e a cada momento existe a opção de escolher o que se deseja: assistir uma aula, ler um livro ou simplesmente dizer sim ou não. Se em tudo há polaridade, é preciso que prevaleça sempre a harmonia, e com a harmonia o equilíbrio, e com o equilíbrio a paz. Só existe a paz exterior se houver a paz interior. As guerras externas são meros efeitos das batalhas que travamos dentro de nós. Antes de declarar uma guerra, um povo já convive com suas lutas interiores, suas ambições e desejo de dominar, suas ansiedades de superar limites e invadir os limites alheios. Não devemos iludir-nos atribuindo a Hitler todas as desgraças e maldades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. Antes, será preciso avaliar o estado de espírito da nação alemã daquela época, que aprovou os discursos e seguiu o seu líder. A nação alemã só precisava encontrar quem a conduzisse para a guerra, pois dentro do espírito alemão, a guerra era uma questão de tempo. Em seu livro, já muito citado por mim, O Lado Oculto das Coisas, Leitbitter trata da paz e a considera um ato de felicidade ativa, manifestado por quem busca evoluir espiritualmente.
Não pode existir evolução espiritual sem a paz. A guerra não trará jamais a evolução e o progresso. Todos almejam evoluir e progredir. Logo, ainda que inconscientemente, todos desejam encontrar e usufruir da paz. A dificuldade é que a grande maioria não sabe sequer por onde começar a procurar a paz, e daí se chega à conclusão que a paz é inatingível na Terra, o que leva a uma vida de inquietação. E talvez, mais ainda, transferindo para uma vida depois de sua passagem pela Terra suas únicas expectativas de paz. A religião surge nessas horas como o lenitivo da dor e do sofrimento para uma humanidade mergulhada na fé, porém destituída da consciência espiritual. O autor de O Outro Lado das Coisas atribui a desarmonia interior e exterior no mundo de hoje a uma inquietude mental que leva a criatura a pular de uma para outra linha de pensamento confusa e cheia de preocupações, almejando as coisas novas antes de haver compreendido ou utilizado as coisas ditas velhas. Segundo ele, o caminho para a paz consiste na transposição desses obstáculos, substituindo cada um deles por sentimentos opostos, numa busca incansável por adquirir conhecimento, autodomínio e altruísmo. E um alerta sempre oportuno, quando se trata de uma sociedade sob uma tamanha influência dos meios de comunicação, as causas de nossas ansiedades que provocam sofrimentos e dissabores não são de origem externa, pois o que vem de fora só poderá atingir-nos se nós consentirmos. Mas, para conquistar a paz, devemos primeiro ganhar o conhecimento das leis a que está submetida a nossa evolução. Quando as ignoramos, estamos sempre as transgredindo e desviando-nos constantemente da senda do progresso, quase sempre à procura de alguma vantagem ou prazer pessoal e imaginário. Enfim, se almejamos a paz, devemos aprender a limitar nossos desejos, levar vida simples, procurando o bem-estar, mas sem a ambição por luxos, antes distinguindo o que seja necessário e desprezando o supérfluo. Para alcançar a paz, é preciso governar os desejos. O livro O Portal da Sabedoria, de John Bluford, afirma que é indispensável para uma vida harmoniosa e pacífica que se mantenha uma comunhão íntima com a natureza. Diz o autor, no capítulo 3, que a contemplação frequente do ambiente natural leva à amorosa apreciação da natureza em todas as suas manifestações. As catástrofes, ainda que provoquem muitas desgraças, são tão necessárias para o padrão de uma natureza perfeita quanto o sol quente, a chuva da primavera e a suavidade da brisa. O homem precisa parar de se lastimar e tentar entender que destruição e criação são as duas faces de uma mesma moeda. Olhar para os dois polos é uma necessidade para uma existência equilibrada, e respeitar as influências de cada uma das polaridades é uma questão de bom senso. Não se pode lutar contra as leis naturais e nem tentar criar regras particulares para impô-las em oposição às forças da natureza. O homem sofre por pensar
que pode opor-se ao fluxo natural da vida, que, como tudo no universo, é polarizado. Todo ser humano é individualizado, não sendo igual a nenhum outro, e por isso mesmo a humanidade tem de aprender a se conhecer para que possa empregar os seus talentos a favor da evolução. Nessa hora, surge a presença do número 1, princípio de tudo, como origem de toda a criação. Mas, se junto dele não se fizer presente o talento do número 2, aquele que sempre vem logo a seguir do ato inicial da criação, a vida não será harmônica e equilibrada, sempre pendendo para um dos lados, sem jamais alcançar a perfeita harmonização dos opostos. Às vezes, submisso e inseguro, o talentoso 2 será indispensável para negociar a paz no meio das guerras, para ajustar os direitos das partes em conflito e para reconciliar interesses comuns dos que se apartaram por intransigências e ambições. Diante de suas ações conciliadoras, as fraquezas desaparecem, dando lugar a negociações ousadas e firmes. Se o mundo não pode progredir sem o líder, este jamais conseguirá êxito sem o tato e a diplomacia do conselho conciliador de seus assessores. Se a ousadia e a coragem são fatores determinantes do progresso de um povo, de uma instituição ou de uma família, não serão menos importantes as tarefas de pacificação e harmonização dos interesses em jogo. Existem momentos em que somos obrigados a refletir que todos os talentos são importantes, mas, sem os 2 primeiros, os demais perderiam o sentido. Yang e Yin surgem, então, diante de nossos olhos como os mais perfeitos e sugestivos exemplos dos talentos 1 e 2. Que tal usar a mesma afirmação para homem e mulher, pai e mãe, e outras duplas famosas que são formadas para jogar o jogo da vida?